Estudos mostram que no Brasil muitas pessoas moram em locais sem nenhuma regularização do terreno. Em cidades grandes, isso ocorre em favelas ou então em áreas que foram invadidas. Já na região do Alto Vale, a situação é um pouco diferente e pode ocorrer, por exemplo, na compra de um terreno através de um contrato. A notícia positiva é que há alguns anos uma lei foi criada para ajudar nessa regularização. É a REURB. Então a REURB ela veio, facilitou na parte urbanística, na parte ambiental, e isso para trazer agilidade aos procedimentos. Por exemplo, dentro dos outros métodos, a gente tem um tamanho mínimo de terreno para ser regularizado. Isso depende do município e do plano diretor. Na REURB, esse tamanho mínimo não existe. Eu consigo regularizar terrenos com menos metros quadrados do que o plano diretor estabelece, ou 50, 10, 100, enfim. Outra questão também é via. Para conseguir fazer um desmembramento, por exemplo, a via onde está o terreno tem que respeitar o plano diretor, tem que ter testada, tem que ter uma metragem, enfim. Dentro da REURB, o tamanho da via também não importa tanto. Questão ambiental. Hoje tem a faixa de APP, que se diz, né? Cada tamanho de rio tem uma APP diferente. Dentro da REURB existe uma regra padrão, que é 15 metros. Então, vários fatores urbanísticos, ambientais, que foram simplificados pela REURB para conseguir regularizar o máximo de terrenos possíveis. Só que é preciso ter o conhecimento técnico, e é por isso que foi criada a Minha Casa Legal. A empresa atua hoje em Santa Catarina, além de outros estados do país. A gente foi expandindo, a gente deixou de lado os planos setoriais, focando só em REURB, porque já em 2017, quando a lei foi criada, tinha 50% de irregularidade no Brasil inteiro. Então é muita coisa, tem um mercado muito grande e a gente foi cada vez mais se especializando, foi aumentando a nossa equipe. Chegamos no Rio Grande do Sul, a gente começou a trabalhar lá também. Quando a gente foi para São Paulo, a gente conheceu o Henrico, que é um terceiro sócio nosso hoje, e a gente criou a Minha Casa Legal, porque daí ela tem um foco diferente. A Integral era focada em trabalhar direto com os moradores. E a Minha Casa Legal, a gente tem um trabalho de parcerias. A Minha Casa Legal funciona hoje aqui nesse espaço que fica bem na área central de Ibirama. Só que a empresa também atende outros estados do país e tem ajudado muita gente na regularização dos terrenos. Então, além de trabalhar direto com o morador, a gente também consegue ajudar outros profissionais que também querem fazer. Então, a gente trabalha no formato de parceria, capacita os profissionais para oferecer regularização nas regiões deles. Então, com esse modelo de parcerias, a gente já está em 12 estados do país. Então e até o final do ano a gente quer chegar em todos os estados. A Minha Casa Legal tem hoje profissionais de várias áreas que são necessárias para fazer a regularização. Por isso que a empresa se tornou uma referência. Você vai ver que precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa ter um engenheiro agrimensor ou um técnico agrimensor para medir os terrenos. Você precisa de um arquiteto urbanista para fazer um projeto urbanístico. Você precisa de um engenheiro ambiental, biólogo, um engenheiro sanitarista para fazer o estudo técnico ambiental. Precisa de um geólogo ou um hidrólogo para fazer o estudo técnico de risco e um advogado para fazer o acompanhamento jurídico do processo. Então, pelo menos 5 profissionais diferentes, Enquanto que no desmembramento um engenheiro agrimensor consegue resolver ou no uso capião um advogado consegue resolver. As vantagens da REURB estão na velocidade do processo. Por ser administrativo, passa do município para o registro de imóveis. Então é mais rápido, nesse quesito é mais prático. Só que no quesito técnico, de quem faz, ele fica muito mais complexo de se fazer. Então você tem que conhecer uma empresa que tem esses profissionais todos, A empresa atende vários setores. Todo mundo que tem algum problema de regularidade, seja um gestor público, se tem um problema dentro do município, que quer dar uma solução, porque isso é um grande problema para o gestor público, seja um morador que tem um terreno irregular, que quer regularizar o próprio terreno, ou um profissional que queira entrar nessa área. Hoje a gente consegue atender os três. Se for um profissional, a gente atua com modelo de parcerias, a gente explica para ele, capacita, deixa ele apto para trabalhar com REURB. Se for um morador, a gente analisa a área, analisa o terreno e regulariza para ele a área dele, e para o gestor público, a gente oferece toda essa questão de capacitar o município, fazer, ou o município faz, ou a gente capacita o município também. É importante lembrar que ter o terreno regularizado pode evitar problemas futuros. Por exemplo, de você comprar um terreno no contrato, a pessoa de quem você comprou decidir, não, esse terreno é meu, esse contrato não significa nada. Porque contrato, por mais, até pode ser um instrumento jurídico e particular, mas ainda assim não tem aquela segurança de uma matrícula registrada em cartório. Outros problemas que você vai encontrar de não ter o seu terreno regularizado é, por exemplo, fazer um financiamento para uma reforma. Tu não pode dar o teu terreno na garantia, Um contrato de compra e venda ele não dá essa segurança, o banco não vai aceitar. Para fazer um financiamento como garantir o teu imóvel. Então, ter o terreno matriculado, registrado,
você tem outros benefícios além disso tudo. Você pode cobrar do município infraestrutura básica, então se na minha rua não tem pavimentação e meu terreno está regularizado, você tem uma forma também de cobrar isso do município, por exemplo. Afinal, um terreno regularizado é sinônimo de segurança. A gente sempre leva a analogia de terreno para o carro. Se você não tem o documento do seu carro, você não tem a posse dele. Se parar numa blitz, vai ser apreendido. E com o terreno é a mesma coisa. Se você não tem a matrícula registrada, você também não é dono do seu terreno. E aqui na região as pessoas confundem muito escritura com matrícula. Eles sempre falam, quero minha escritura. Mas a escritura ela tem a mesma validade de um comprovante de compra e venda para o carro. A gente entrega essa segurança para os moradores de que o terreno vai estar no nome deles. Se eles quiserem vender, se quiserem fazer um financiamento, quiser deixar para o filho, às vezes é o único bem da família. Para falar com a equipe da Minha Casa Legal, é só enviar uma mensagem para o número 47 3310 0136 ou então entrar em contato através do Instagram, @Minha Casa Legal.